Pois é, gente. Então, vamos partir para essa finalizar o dia de hoje, né? Cadê onde é que está aqui? Aqui. Ok. Aqui. Opa. Amanhã até meio-dia, né, professor? 11h30, mais ou menos. Certo. Eu tenho que relaxar um pouco antes do almoço. Ai, ai. Quem sabe Dona Irandia deixa você tomar um vinho de novo. Tomara. Eu quero ver o uísque de hoje. Eu acho que não vai dar, não. Mas, vamos ver. Ela deve estar olhando já se tem algum componente negativo no uísque lá que eu não posso tomar. Bom, então aí estão os lobos cerebrais todos, né? Falta um apenas que a gente vai ver depois lá no meio. Então, os lobos principais, porque cada um deles, como a gente sabe de biologia e tudo, né, tem a sua função específica, né? Esse, por exemplo, o lobo frontal, ele é o lobo da fala, funções cognitivas, atividades motoras, como a gente já viu, né? A gente viu o córtex motor, por exemplo, que fica mais ou menos por aqui, né? O córtex motor, que é aquele que a gente viu que se a gente estiver escrevendo na hora que está lendo, estudando, etc., a gente está excitando todas as outras redes neurais, mostrando para a nossa mente que aquela informação deve ser a Vamos primeira preparar que horas a para o ser banho? colocada na Agora eu memória. já posso desligar, porque Bibi não está mais. Então, é a atividade mexendo com como eu falei, escrita, né? A gente escrevendo ao mesmo tempo que está estudando, lendo, etc. Aí a gente manda a informação elétrica para todo o cérebro. Então, aqui é o córtex motor dentro da lobo frontal, né? As funções da fala são aí também. Contém a área de Broca, que é a área do processamento da linguagem, que nós também vimos que a área de Broca fica no final daquele circuito de elaboração do pensamento, né, do raciocínio, a área de Broca, né, que faz o processamento da linguagem. Né? E todas as afasias relacionadas à parte motora, elas estão localizadas, as origens, ou seja, os comandos das afasias, né, dos defeitos da parte motora, estão, logicamente, no córtex do lobo frontal, que é o córtex motor. Né? Então, o comando motor todo é aqui. A única coisa que tem comando motor que não é aqui é exatamente que vem comandado pelo cerebelo, ou seja, o cerebelo comanda, aí a gente tem o tronco encefálico também mandando, que o tronco encefálico fica aqui, né? Aqui nessa área. O tronco encefálico também com comandos motores, né? Então, os comandos motores estão aqui e estão no tronco encefálico que não aparece aqui. Aqui aparece direto a medula espinhal, né? Que tem embaixo do tronco encefálico, né? Então, esse lobo é o lobo que, por exemplo, é o lobo também das emoções. A gente costuma dizer que o hemisfério direito é o hemisfério emocional, o hemisfério esquerdo é o hemisfério lógico. Pelas experiências que a gente vê, tem sentido isso. Hemisfério direito é o emocional, o esquerdo é o lógico. Mas o lobo frontal é o comando justamente da contenção de algumas. A gente conseguir se conter, ou seja, a gente conseguir se censurar, se ter um autocontrole. O nosso autocontrole também está no lobo frontal, tá? Todo o processo de autocontrole nosso. E esse autocontrole, ele também é um autocontrole emocional. Então, esse autocontrole, que é em todo o lobo frontal, também serve para autocontrolar a gente emocionalmente, né? Aquele Phineas Gage, que está em todos os livros de medicina, etc., que foi um trabalhador que teve uma haste que atravessou o crânio dele, né? E ele continuou vivo, mas ele ficou totalmente uma pessoa inconveniente, irritável, irritado, agressivo, tudo, porque atingiu justamente a falta aquilo que dá o controle emocional da pessoa, que é exatamente o que causa que é o córtex pré-frontal, que é o que dá esse controle emocional. Esse controle emocional, esse córtex pré-frontal, é o que está mal desenvolvido no TDAH, tá? Como a gente vai ver no dia 25 de agosto. Né? No TDAH, está mal desenvolvido no TDAH.
E esse mau desenvolvimento do córtex pré-frontal, causando os problemas comportamentais do TDAH, nos leva a fazer uma comparação entre o córtex pré-motor e aquilo que Freud chamou de superego. Então, aos poucos, a gente vai tendo uma noção de que aquilo que Freud desenvolveu com id, ego, superego, consciente, inconsciente, etc., a gente acaba localizando áreas neurofisiológicas que têm algo a ver com aquilo e a gente pode tentar até identificar. Tinha um curso de psicanálise aqui em Salvador que eles ensinavam, eu sei porque uma das psicanalistas, várias psicanalistas que se formaram lá, elas vieram para fazer a parte de tratamento comigo, né? Que tem que fazer um tratamento, um ano de terapia antes de começar a clinicar. Né? Então, vários vieram fazer essa terapia comigo, um ano comigo em terapia para poder clinicar. E todos eles chegavam conversando comigo e diziam que me mostrava até a figura, que nesse curso de psicanálise eles mostravam onde era no cérebro que tinha o ego, o id, o superego, a consciência, a inconsciência, a pré-consciência. Eu olhava aquilo e achava graça, né? Porque eu não sei onde é que os caras encontraram uma coisa dessa. E uma vez eu descobri o diretor de desse curso, né? E vi que ele foi colega meu num curso de psicanálise que eu fiz aqui no Brasil. Eu perguntei a ele, onde é que você descobriu essa coisa? Aí ele ficou vermelho, porque ele sabe que isso não existe, não tem identificação nenhuma. Eu acho que alguém chutou isso, ele aceitou, sei lá. Pior é ensinar uma coisa dessa, né? Enfim. Aí essas, pelo menos, que vieram fazer a terapia comigo, eu expliquei que não tem uma identificação. Até hoje, não. Se alguém descobriu isso, é um gênio, porque não vi isso em literatura nenhuma ainda. Tá? Nenhuma comprovação dessa. Mas o que a gente sabe é isso, ou seja, tudo indica que o córtex pré-frontal faça a função do superego, ou seja, a contenção emocional da gente. Né? Esse é o lobo frontal. O lobo frontal, o que ele tem de mais importante também? Isso é o principal dele, né? O lobo frontal. Vamos ver o outro. Ver se eu me lembro de alguma coisa a mais. Não. O outro é o lobo parietal. O lobo parietal, que fica na parte de cima da cabeça, praticamente, né? Em cima da cabeça é o final do lobo frontal e o início do lobo parietal, que vai até próximo do occipital, né? Todas as sensações, o córtex somestésico, por exemplo, que pega todas as nossas sensações, está no lobo parietal, tá? Quase próximo do lobo frontal, o córtex somestésico. O córtex somestésico... Professor? Oi, pode dizer. Só um minutinho. Eu vou precisar me ausentar aqui por uma questão de problemas familiares que aconteceu aqui agora. Tá? Não esperava. Então, amanhã nós voltamos. Como é que acontece? 8h30. 8h30 a gente começa. 8h30, né? 8h30. A nível de processo avaliativo também, hoje vai ter alguma coisa ou só Não, a amanhã? gente vê tudo amanhã. Amanhã que a gente vai ver Então tudo. tá. Ok? Desculpa, muito Não, obrigada por tudo, tá? Tranquilo. Obrigada, turma. Fica com Deus. Então, o córtex somestésico são todas as sensações que a gente percebe, entre elas, as sensações de frio, calor, umidade, tudo isso, a temperatura, a umidade, etc. Mas, como eu havia falado já com vocês, pode ser no córtex somestésico que processe também essas sensações tipo sexto sentido, como nós comentamos, né? Até o 11º sentido. Se bem que isso pode também estar, esses sentidos a mais, podem estar também em engramas, ou seja, em memórias que estejam localizadas em outras áreas. Tá? O que interessa para a gente é saber que no lobo parietal, ou seja, esse lobo acima da cabeça, está o córtex somestésico, e é aí que é gerada a sensação de dor. Tá? A sensação de dor é gerada nesse lobo parietal. Sensação de dor, que, como acho que vocês já sabem, a gente não sente dor, a gente cria a dor aí, nesse lobo, né? A gente cortar dar um corte no dedo, um corte na mão, um corte na perna, etc.
aí a gente sente aquela dor, na realidade, aquela dor está sendo gerada aqui aí nesse lobo parietal, né? É assintomática, professor? Não, não chega a ser assintomática, não, né? Dor Não, mesmo, olha, né? a gente não sente, mas é perigoso não sentir. Então, o que que o cérebro faz? Ele cria a dor. Aí ele cria a dor aqui, aí você tem a sensação da dor, e essa criação da dor é junto com o quadrante do corpo onde aquilo está acontecendo. Então, você sente a dor lá mesmo, no local, como a gente sente, né? A gente sente O a dor. professor, e Oi. no caso da hanseníase, como é que funciona isso aí, A nesse mesma caso? coisa, na A hanseníase, mesma coisa? o lobo parietal, o córtex, o gerador da dor, o processador da dor não funciona, tá? Então ele não gera dor. Tem outras doenças também que fazem com que ele não funcione, então não gera dor. A pessoa não sente dor, tá? Então é um defeito, ou é um defeito no processador que não está gerando a dor, que tem que ser gerada para a gente se proteger, né? Ou é um defeito na transmissão desse gerador para o restante do corpo. Então, pode estar havendo um bloqueio nas redes neurais que levam essa dor para o corpo, para a parte do corpo que a gente tem que sentir. Com isso, a gente não sente dor. Não sentindo dor é perigoso, porque a gente não vai ver, não percebe a infecção, não percebe isso. Por isso que as pessoas perdem dedo, perdem pé, perna na hanseníase, porque a pessoa não tem como se tratar, ela não percebe isso. Então, as coisas podem ter problema, infecção, apodrecer e a pessoa não sente nada, né? Outras doenças Ô, também, né? professor, Oi. eu tenho uma prima que ela, com 41 anos de idade, ela teve um derrame violento. Uhum. Aí o lado direito, ela ficou um pouco comprometido, mas hoje ela faz tudo normal, né? Já tem uns 10 anos que isso já aconteceu. Mas o que é interessante, quando a gente está aqui falando da área de verniz, que é a área de Broca, né? É. Ela teve esse derrame e ficou em coma, né, por uns 20 dias. E o engraçado é que quando acordou desse estado comatoso, a primeira coisa que todos os médicos em cima, né, fazendo todos os testes e tudo, toda a área de memória estava preservada. Ela lembrava de senhas, de datas de nascimento, de tudo, de tudo, de tudo. Tanto que minha tia ainda brincava. Olha aí, tudo isso, mas não esquece uma senha. Aí fica, né? Por conta disso, né? Os médicos dizendo, a área de memória toda preservada. Mas foi do lado Então, direito assim, que ela teve teve as problema. afasias, né? A linguagem, ela foi para o Sara para aprender a se readaptar para algumas coisas, ficou um mês no Sara, lá em Salvador, que ela é de Aracaju. Aí voltou de novo, totalmente readaptada, e o senhor não diz, assim, a linguagem ainda puxa um pouco, mas, assim, a melhora foi de 70% a 80%. Mas se lembra das coisas. Agora, foi o hemisfério direito cerebral que teve problema, não foi isso? Se foi o hemisfério direito... Exatamente. Exato. Então, tudo aquilo que está no hemisfério esquerdo foi preservado. E no hemisfério esquerdo é o lógico. Senhas, número de telefone, nome de pessoas, tudo isso é no hemisfério esquerdo cerebral. Então, ela preservou o esquerdo, com todas as memórias, e não preservou o direito. Então, ela pode ter tido perda de memória, por exemplo, memória afetiva. Tá? Pode estar confundir a voz de uma pessoa com a voz de outra. Tá? Porque o hemisfério direito foi prejudicado. Então, no início, ela pode, você chegar e ela confundir sua voz com a voz de uma outra pessoa, porque essa memória afetiva está toda no hemisfério direito cerebral. No início tinha muita confusão mental, né? Aí, a partir do momento em que foi o dia a dia, esse retorno lento e gradativo, é que foi retornando aos poucos. Mas, assim, a perna dá uma leve puxada, a perna direita. O resto está tudo o tranquilo. comando motor, Aí é o comando motor mesmo. A perna direita? Era professora de uma faculdade lá e, assim, se lembra, como o senhor disse, né, preservada a memória, se lembra tudo, que ela dava aula de Direito e Economia, se lembra de tudo. Até hoje, assim, não voltou a lecionar por conta de muitas vezes, a fala não está... A afasia, né? Mas lembra de tudo. Tanto que ainda presta serviço para as universidades e tudo. Interessante, né? Muito bacana. Agora, é isso. Tem
autora também, a neurocientista que curou seu próprio cérebro. Esqueço o nome dela agora, da autora desse livro. E ela teve também um derrame completo, quase 50% do cérebro, mas no hemisfério esquerdo. Tá? Então, ela levou algum tempo para recuperar tudo, recuperou tudo também, né? Mas o dela foi no hemisfério esquerdo. Então, ela esqueceu tudo o que era lógico. Por exemplo, conta bancária, número de telefone, tudo isso ela esqueceu, apagou completamente. O que ela lembrava é a parte emocional, foi ao contrário. Tá? Então, qualquer coisa que haja uma inundação de sangue no córtex cerebral, né, a depender do local onde está esse sangue inundando, aquela parte toda vai demorar muito, não é que fique anulado, né? Vai demorar para recuperar. Mas sempre recupera se a gente der tempo ao tempo. Se a gente der tempo e ficar mantendo a autoestima da pessoa elevada, muita paciência e perseverança, animando a pessoa, aí ela recupera o cérebro todo. O cérebro todo tem capacidade de recuperação, todo ele. A gente só precisa permitir isso, né? E permitir isso... E, mais uma vez, vou lhe dizer da alimentação. Uhum. Mudou tudo, 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 depois que aconteceu isso. Ah, é? Ou seja, mas mudaram para ela ou ela que quis mudar? Ela já seguia, assim, ela já era bem adepta ao natural, né? Ah, tá. E depois disso, Aí ficou foi mais mais radical sério ainda. ainda. Ela ficou mais radical. O problema é que os AVCs, mas aí foi um AVC de derrame, né? Esse foi um derrame. O derrame não, Exatamente. derrame não tem a Isquêmico. ver, isquêmico, aí não tem a ver com o que eu ia falar, não. Porque o outro é o infarto mesmo. O infarto já é diferente. Tá? No coração em si. E aqui a afasia é exatamente isso, a afasia sensorial. A afasia do lobo parietal é a afasia sensorial. Ela pode provocar também a perda da capacidade de sentir dor. E por falar nisso, muita gente diz, autista não sente dor. Não é que ele não sinta dor. Ele, a partir do momento que ele pode estar com excesso, sempre excesso de neurônios, né? Com excesso de neurônios na parte sensorial, ou seja, né, no lobo parietal, que é onde tem o córtex somestésico, a partir do momento que tem muitos neurônios aqui, as informações que chegam de alguma coisa que tem que estar doendo, tá? São muitas, muito amplificada. Então, a confusão que esse córtex fica faz com que ele não consiga detectar que aquilo é dor e onde é que está aquela dor. Então, ele tem dificuldade de identificar dores e localização de dores, a menos que ele já esteja mais calmo, ou seja, esteja sendo tranquilizado, esteja sendo tratado com afetividade, etc. Aí ele já vai sentir as dores normalmente, vai sentir as coisas com facilidade. Mas todas essas coisas, quando a gente vê a pessoa que tem sintomas semelhantes ao transtorno do espectro autista, normalmente as causas estão no excesso de redes neurais, excesso de informações, amplificação exagerada dos sinais, coisas assim. Tá? Então, esse é no lobo parietal, em que a gente... Professor, Oi, pode dizer. boa tarde, Oi. Ediane. Eu tenho um paciente, ele é ETA, e isso explica o bater de cabeça, professor? Porque, o bater assim, de cabeça... antes ele batia menos, né? E aí ele saiu um pouco da rotina dele de casa, né? A mãe tinha me dito, aí ele saiu um pouco da rotina de casa e ele não aceita ainda o não, né? Aham. Não, para ele ainda é muito difícil. O espero eu estou trabalhando, né? O não ainda não inseri, porque eu tenho pouco tempo com ele, mas o espero eu já estou trabalhando. E aí ele, quando eu peço para ele esperar, ele me bate e sai correndo e bate a cabeça no chão, ou bate na parede, Certo. sabe? Aham. E aí eu queria saber o que eu faço, na verdade. Olha só, todas essas atitudes do TEA em relação à irritabilidade, agressividade, se bater, se morder, bater cabeça na parede, essas coisas todas, atitudes comportamentais, né? Assim como todas as deficiências que acabam ocorrendo dentro de uma deficiência de linguagem, atraso de fala, diminuição da capacidade intelectual de alguma das inteligências, etc., são efeitos
secundários da inflamação cerebral que ninguém sabia que existia, tá? Porque ninguém sabia que existia linfócito no cérebro, como eu comentei, né? Que é a informação que eu vou dar nesse curso de autismo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente descobriu a existência do linfócito, a existência da inflamação cerebral, que nem está nos livros de medicina ainda, embora já tenha sido descoberto desde 2015, nós estamos em 2020, tem 5 anos já devia estar tudo nos livros, né? No livro não, mas pelo menos nas aulas. Então, o que acontece? A gente já descobriu que tudo isso é consequência de um incômodo muito grande que a criança sente na cabeça. Incomoda de tal maneira que ele quer bater a cabeça para se livrar daquele incômodo. Ele quer bater a cabeça, quer correr, quer xingar, quer bater na pessoa, porque ele está incomodado. Qualquer um de nós teria atitudes comportamentais assim, se a gente tivesse com um incômodo na cabeça tão forte como eles ficam. Todos os autistas que eu vi que estavam assim, que eu conversei bastante tempo, pude conversar, todos eles, na hora que eu chegava nesse ponto e ele estava mais calmo, aí ele me dizia que estava com a cabeça abrindo ou com a cabeça pressionando. Sempre tinha um incômodo na cabeça. Então, agora a gente já sabe o que é inflamação cerebral. Então, o que acontece? Todas as terapias que você pode fazer com ele, todos os desenvolvimentos intelectuais que a gente pode fazer com ele, todo o método ABA, TEACH, Denver, tudo que a gente pode fazer com ele é maravilhoso. Só que nada disso vai dar um resultado tão bom quanto se a gente fizer isso depois que ele tiver reduzido as inflamações cerebrais. Então, o que a gente precisa é reduzir a inflamação cerebral, eliminar a inflamação cerebral, porque aí vão reduzir todos esses sintomas e tudo que você está fazendo vai dar pulo, um salto em qualidade e em recuperação. A gente só precisa reduzir a inflamação cerebral. E a inflamação cerebral, para reduzir, precisa que o médico saiba que ela existe. E a maioria dos médicos não sabe nem que existe isso. Esse é que é o grande problema. Tá? E, no caso, só com medicamento, né? Não. Deixa eu ver qual é o nome do... Há medicamentos anti-inflamatórios, tá? que são utilizados por alguns desses médicos, mas nem sempre precisa, porque essa inflamação, isso é quando a inflamação está grande. A primeira coisa que a gente faz para reduzir a inflamação é eliminar a causa da inflamação. Então, o remédio é o último, um anti-inflamatório desse, como o corticoide, né? O corticoide é o último passo quando você vê que a inflamação está tão grande que tem que diminuir ela, enquanto a gente corrige a causa da inflamação. Então, a inflamação, como é que corrige? Corticoide. Mas aí a gente está cometendo o mesmo erro de toda a medicina, que é corrigindo a consequência e não corrigindo a causa. Qual é a causa da inflamação? Algo está entrando pela corrente sanguínea, indo lá para o cérebro e inflamando todo o cérebro. Então, deixa eu mostrar isso. Quer dizer, mostrar não. Vou tirar aqui para não. Então, o que é? Nós temos o sistema digestivo todo, né? No sistema digestivo, a comida entra, é toda processada pelos ácidos gástricos e pela microbiota intestinal. Tá? Se nós não tivermos nenhum problema genético, nenhum gene mutante, nenhum nada, na hora que tudo isso está acontecendo, a microbiota intestinal está triturando todas as proteínas que não devem ir para a corrente sanguínea, os ácidos estão fazendo a digestão, é feito bolus fecal, vai embora e fica tudo muito bem. Isso significa eubiose, tudo funcionando maravilhosamente bem. Se a gente tem uma mutação genética, como tem o autista, como tem o TDO, como tem o TOD, como tem o TDAH, etc., o que acontece? A conformação do organismo já não está tão perfeita. Então, possivelmente, entre esses problemas da formação do organismo, que é tudo gene, né? Cada gene é um programa, então, quando o gene está mutante, significa que o programa está sendo errado. Aí, uma das coisas que ocorre é permeabilidade na parede do intestino. A partir do momento que tem uma permeabilidade, aí a comida que entra, tá? Ela vai deixar passar alguma coisa que não foi digerida para a corrente sanguínea.
E se essa comida que entra tiver proteínas que são prejudiciais à pessoa, como glúten, caseína, lactose, proteína de soja, etc., ao entrar na corrente sanguínea, vai provocar uma inflamação cerebral, e ainda tem mais. Nas pessoas que não são autistas, essas proteínas que entram, pode ser considerada como um elemento externo, aí vai ser combatida pelo nosso sistema imunológico e vai ficar de tal maneira que vai criar uma doença autoimune. Tá? Então, olha tudo isso que pode acontecer. No autista, vai inflamar o cérebro, na pessoa não autista, vai criar uma doença autoimune. A pessoa vai ficar com um monte de dor pelo corpo todo, como a fibromialgia, por exemplo, causada exclusivamente porque está entrando na corrente sanguínea veneno que não deveria estar entrando. Então, essa criança, por exemplo, ou qualquer pessoa que está com qualquer problema desse, de doença autoimune, dores, e os autistas em geral, TOD, TDAH, a primeira coisa que a gente tem que atacar é a causa dessa tal inflamação. Porque o autista, a gente não vê muita doença, a gente vê doença autoimune. O autista pode ter milhões de coisas, milhões de comorbidades, né? Cada autista pode ter outras coisas. Mas a doença autoimune é menos frequente do que a inflamação cerebral. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Atacar a origem da doença autoimune, inflamação cerebral, de tudo isso. Qual é a origem? A alimentação não digerida muito bem, e com isso, deixando passar para a corrente sanguínea proteínas venenosas. Então, quem vai fazer isso? Em primeiro lugar, nós vamos fazer um exame rigoroso de intolerância alimentar para saber quais as proteínas que para aquela pessoa significa um perigo e que vai dar inflamação cerebral ou provocar doença autoimune. Esse exame, a Carol, de lá de Vitória da Conquista, por exemplo, ela manda fazer no mesmo laboratório que eu conheço, que é o HealthMass Institute. Não, esse é outro, meu Deus. Já me confundi todo aqui. Mas eu vou botar o nome do laboratório no WhatsApp depois. Então, nesse Great Plains Labs. Então, ela usa Great Plains Labs, tá? Que faz um exame rigoroso e mostra. Aí, o que a gente precisa fazer? Somente uma dieta sem tudo aquilo que está mostrando que para aquela pessoa é veneno. Só. Mas não é só isso. Essa é a dieta. Então, a pessoa vai comer tudo que puder e não comer mais nada o que é veneno para ela. Ótimo. Mas tem mais um detalhe que a gente precisa fazer, que é o quê? Para reduzir isso. Nós temos que tirar todos as parasitas. Porque a partir do momento que tinha comida que não estava sendo digerida, o que aconteceu no trato digestivo? A comida não digerida, parte foi para a corrente sanguínea e parte ficou ali mesmo apodrecendo. A comida apodrecida dentro do trato digestivo cria um ambiente propício demais a protozoários, vermes, a bactérias patológicas, tudo. Aí, logicamente, o intestino dessa pessoa fica infestado de parasitas. Infestado. Agora, imagina, um trato digestivo cheio de parasitas, as parasitas não vão deixar as bactérias da microbiota trabalhar. E a gente precisa delas. Aí elas não vão poder trabalhar direito, então elas vão, a cada dia que passa, trabalhar menos. E cada dia que passa, então, elas vão triturar menos comida. Vai sobrar mais comida apodrecida, vai sobrar mais nutrientes, coisa negativa para entrar pela corrente sanguínea. Então, você vê, o trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho que ninguém está fazendo, ninguém não. Que os médicos não estão fazendo, a maioria dos médicos não está fazendo isso, que nem conhece isso. A maioria dos médicos, quando vê isso, vai estar... O que ele está? Está irritado? Aripiprazol. Está agressivo? Risperidona. Está sem sono? Então, dá tudo isso para ele. O que estão fazendo? Estão fazendo uma contenção química sem curar a causa. E a causa é tão... Professor, Diga. Isso que o senhor acabou de falar, do alimento que fica como se fosse apodrecendo no intestino. Eu tive um aluno que ele teve uma bactéria na boca, que o médico tinha explicado à mãe, a grosso modo se falando assim, migrou do intestino para a boca. Com certeza. Eu nunca tinha ouvido falar de um negócio desse. Mas olha só, é
loucura! Parasita, é tanto parasita. O trato digestivo do autista, do TDAH, do TOD, todos eles, é infestado de parasitas. Aí eles vão até para o olho, eles entram até nos olhos da pessoa. Por quê? Porque eles vão buscar onde eles vão passear pelo corpo todo. Então, por isso que o que a gente tem que fazer é nutricionista e eliminação total de parasitas. Isso é o que a gente tem que fazer. Por isso que eu uso o tal do MMS-CDS, porque ele é o melhor do mundo que eu conheço em termos de eliminação dos parasitas para o autista, TDAH, TOD, etc. Mas a gente pode usar, naturalmente, anita, ivermectina, caroço de abacate ralado, essas coisas todas que também dá certo, né? O outro é apenas... Bom, Eu tive um aluno, professor, que tinha essa mesma questão. E a mãe dele, sabiamente, né, como você falou, tem que pesquisar, né? Passar a estudar. E ela era uma pessoa muito persistente. Ela sempre fazia uma segunda avaliação com outros médicos, né? E sempre se reportava a mim, Pro, descobri isso e isso. Ela descobriu depois, né, essa questão intestinal do filho dela. Aí justamente procurou saber qual era a causa antes de remediá-lo, né? Uhum. E o menino, graças a Deus, melhorou assim consideravelmente as questões de tolerância dele, né? Mas se ela não vai estudar e procurar ouvir outros médicos também, isso é muito importante, né? É por isso que eu digo, apareceu uma mãe de autista, eu digo, pelo amor de Deus, não fique sozinha, tá? Se junte a um grupo de mães de autistas que estejam estudando, né? Porque aí uma ajuda a outra. Não aceite a opinião de ninguém, por mais diplomado que essa pessoa seja. Porque quanto mais diplomado for, é pior, porque a gente já sabe que é antigo, diplomou há muito tempo e parou no tempo. Tá? Os mais dinossauro! Novos, é dinossauro, virou dinossauro. Ou seja, está extinto e não sabe. Já é dinossauro. Como a doutora Tiele Machado bem fala, né? É isso mesmo. E ele ficava muito irritado. Depois melhorou assim, sabe? Então, foi um alívio para ele. Essa pessoa, essa criança, o que a gente tem que fazer é esse processo, é convencer a mãe porque senão não vai adiantar nenhuma terapia. Adianta, sempre adianta. Toda terapia adianta. Mas só que dá pena, e dá pena de você também, que você está fazendo um esforço tremendo e você está avançando 1 metro, e podia ter avançado 1 quilômetro. Então, só que para você avançar 1 quilômetro, precisa que o tratamento esteja sendo feito corretamente, porque aí o que você fizer vai ter resultados espetaculares. Agora, para isso, a gente precisa convencer a mãe de fazer o tratamento correto e tirar a risperidona, a aripiprazol, essa coisa toda, e curar a causa. A causa é alimentação, eliminação de parasitas. Então, a eliminação de parasitas, a gente elimina, mas aí ficou faltando o quê? As bactérias. Porque elas comeram, elas eliminaram as bactérias que a gente precisa para o tratamento. Então, a gente tem que complementar com o quê? Probiótico. Diga, Josi. Aqui, eu sou de Santa Amaro, aqui na Bahia, aqui perto de Salvador. Aí aqui aconteceu esse caso que uma mãe descobriu que o filho estava com autismo, e aí ela fundou, né, que é o GASA, e aí ela está ajudando várias outras mães aqui. Não sei se o senhor já ouviu falar do GASA. Já. Pronto. Então, essa mãe, ela descobriu e ela dá o testemunho dela, né? Sempre quando ela está fazendo palestra, ela está explicando qual foi a reação que ela teve, ela começou a estudar, aí fez... E está ajudando outras mães, né? Exatamente. É isso que precisa. Não é a tia Bia que faz parte desse também, não? Isso, mas foi o filho de Ludmila. 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 Tá, certo. Então, esse que é o detalhe. A gente tem que convencer essas mães a não ficarem sozinhas e estudar, porque os médicos não querem estudar, não. É muito difícil. Os que querem estudar são esses que eu conheço e que estão sofrendo bullying dos que não querem estudar. Tá? Então, é complicado. Agora nós temos o Sabrá Filho, que é o filho do Dr. Edeval Sabrá, que é um médico novinho, tá? Com todo esse conhecimento fantástico. Tá? Então, hoje nós já temos vários médicos. Eu mesmo já recomendei, eu estou com 3 ou 4 eu não sei se são todos neurologistas, parece que um vai ser psiquiatra e 3 vão ser neurologistas. Eu acho que é isso, já me perdi aqui. Que estão comigo, eles estão fazendo a faculdade de medicina e estão em contato comigo direto, porque eles estão estudando coisas que não tem na faculdade, e eu estou sempre dizendo a eles, fiquem na moita,
estudem sem fazer alarde. Tá? Primeiro, porque vocês estão fazendo uma coisa que está contra completamente a política da faculdade, que ela é controlada pelos laboratórios farmacêuticos. Então, vocês estão estudando uma coisa que não precisa de medicamento. E para curar sem medicamento, não é conveniência nenhuma das grandes faculdades de medicina. Então, esse aqui é o problema que a gente tem, né? Bom, aí então faltou bactéria, né? Faltaram as bactérias porque os parasitas eliminaram as bactérias. Então, o que o nutricionista vai fazer? Probiótico. Então, vai recomendar os melhores probióticos para a criança ter. Logicamente, o probiótico para o autista não deve ser probiótico de leite, porque ele não pode tomar leite de animal, né? Então, o probiótico para o autista tem que ser ou o kefir de água, né? Tem o tal do kefir de água, que é um probiótico bacana também, ou fazer o probiótico como minha mulher faz, ou seja, com alho poró, com cenoura, com não sei o quê, fazer o próprio probiótico, leva uma semana, está pronto. Faz uma química lá, ela pega, põe aquele chapéu de feiticeira, né, começa a rodar no caldeirão dela e sai um probiótico lá. E acaba eu tendo que comer o tal do probiótico também. Então, é o probiótico, e depois disso tem mais um detalhe, que é a vitamina. É a vitamina porque os parasitas, eles também eles comem toda a vitamina da criança. Então, a criança fica com avitaminose, mesmo que você esteja dando todo tipo de vitamina, vai no médico, o médico passa vitamina e continua sem vitamina. Por quê? Porque simplesmente elas foram todas eliminadas pelos parasitas. Aí você tem que complementar a vitamina. Aí, nesse caso, nutricionista de novo. Aí é importante o nutricionista pelo seguinte: serioquiria, é o quê? Isso aí é probiótico, Vitória? Não, é Kíria. A mãe dela faz um de água, tá vendo aí? Em cima da minha deixa eu ver que aqui. Beleza, né, professor? Eu uso kefir de água, benefício. De água. Exatamente. Esse é ótimo. Esse é excelente. Kefir de água. O que minha mulher faz é com esses legumes todos, né? É ótimo também. Então, é isso. Ou seja, a gente precisa agora, então, por que completar a vitamina com nutricionista? Para não cair na besteira de completar a vitamina com suplemento vitamínico. Tá? Primeiro, a gente vai completar com nutrição. Alimentos que façam o organismo retirar naturalmente a vitamina que ele precisa. Agora, como... O professor tem que fazer o desmame, né? O desmame desses alimentos, né? Que eles comem. Porque também não pode tirar de vez. Não, tirar de vez é um perigo, né? Tudo isso, a gente tem que ir tirando aos pouquinhos. Por isso que o nutricionista para fazer isso com calma. Oi. Esse meu paciente, ele é viciado em Coca-Cola. E não só ele, como toda a família, né? Os pais, os avós, bisa, né? Eles moram juntos, eles têm toda uma questão de religiosidade. E aí ele é viciado em Coca-Cola e suco de uva industrializado. Meu Deus. Né? Participei do almoço, um almoço dele, que eu sou terapeuta dele, e aí eu tento participar da vida diária dele. E aí eu participei do almoço. A mãe dá um copo de vidro, né? Ele dá um copo de vidro de Coca-Cola, ele tem 5 anos, e aí ele bebe esse copo de Coca-Cola, depois no meio da terapia ele quer parar porque ele quer beber suco de uva, e a avó dele taca ali 2 copos de suco de uva para ele beber, né? Aí ela me perguntou, não, mãe, eu vou levar ele no neuro, né? Eu tenho que levar ele no neuro porque ele está batendo muito a cabeça, está muito agressivo, né? Ele chegou a te bater. Vai continuar batendo. Chegou a te bater e tudo. Eu falei, mãe, ele tem batido a cabeça agora, né? Com mais frequência, talvez porque ele também tem saído. Ele só vai parar de bater quando ele estiver dopado por um medicamento qualquer ou quando curarem a causa. E, por enquanto, ele só vai parar de bater se for dopado. Tá? Aí tem que dopar. Aí a escola vai dizer, tem que medicar o menino. Medicar significa dopar. Tá? Ninguém quer ter trabalho de curar o menino. Então, professor,
Uhum. O que a gente tem que fazer, Ediane, né? Assim, como pedagoga, eu não posso indicar, mas como neuro, né? Uma estudante de neuro, eu posso pedir para ela procurar um especialista. Então, na verdade, eu teria que pedir para ela procurar uma nutricionista agora. Se ela puder já entrar em contato com a Carol, de Vitória da Conquista, tá? Que ela atende remotamente também, Anne Caroline Brito, tá? O Instagram dela, você pode até falar pelo Instagram com ela. O Instagram dela é esse aqui, ó. Que esse eu sei de cabeça. É Anne, com 2 N's, Caroline.nutri. Anne Caroline, escrevi errado, eu acho. Caroline. Anne, deixa eu escrever. Caroline, exatamente. Esse é o Instagram dela, annecaroline.nutri. Então, aí já pode entrar em contato com ela. Por quê? Ela é uma nutricionista que é doutoranda em microbiota intestinal, justamente, em tudo isso do autista, tá? Ela entende muito bem de todo o tratamento do autismo baseado na microbioma intestinal. Ela está fazendo um trabalho relacionado a isso que já foi sucesso na Escócia, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ela apresentando foi sucesso, porque é um dos primeiros trabalhos no mundo que está focando essa parte que eu vivo falando. Eu fiquei satisfeitíssimo com isso. Eu depois descobri que eu acho que ela foi minha aluna na Realiza. Ela fez uma pós-graduação. Oi, professor. Na Realiza há muito tempo atrás. E a gente teve sorte que ela entrou na nossa live, não foi, professor? Exato, foi exatamente. Então, ela é uma autoridade fantástica em termos disso, e ela pode fazer o tratamento correto, completíssimo dessa criança. É só pedir à mãe para entrar em contato. Lógico que deve ter médico, nutrólogo, por aí, né? Em Ilhéus, o Itabuna, deve ter médico, outro nutricionista que esteja estudando essa área, mas ela eu tenho certeza que está fazendo isso porque o estudo dela é esse. O doutorado dela é esse. Tá? É fantástico. Vai revolucionar. A questão dele pular também é isso, professor? A questão dele pular com frequência também é isso? Porque o que é? Quando você está com a cabeça incomodando, você faz miséria, pula, grita, faz de tudo, porque a cabeça está incomodando, tá? Deixa eu ver. Não apareceu, então meu chat estava... meu chat estava só para Vitória. Estava exclusivo para Vitória. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tá, eu vou indicar a mãe Anne, então. Vou botar aqui. Minha xará até. Vou botar aqui. Anne Caroline.nutri. Pronto, agora foi para todo mundo. annecaroline.nutri. Tá? Esse é o Instagram dela. Tá? Então, hoje a gente sabe, tá? Tem só 5 anos que a gente descobriu isso, né? Que o processo é exatamente esse. É uma inflamação cerebral e que a gente tem que consertar a causa da inflamação e que a causa é simples. A causa é simplesmente a gente não deixar mais entrar veneno nenhum na corrente sanguínea para que não inflame o cérebro. E essa inflamação é que causa todos os sintomas do autista, todos. Os defeitos no gene existem, tá? Mas os defeitos no gene vão dar uma má formação na parede do intestino. Então, a gente não vai consertar a parede do intestino, tá? Se o gene tiver com defeito, eu acredito que a gente vai consertar e ele vai desconsertar de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Não botar, não comer nada que não possa ir para a corrente sanguínea. E aí é só tirar todos os venenos. Então, é simples assim, embora simples, porém, dá trabalho. E aquele negócio que eu falei da vitamina, né? É importante a gente saber que a vitamina, que é bom o nutricionista estar acompanhando também a vitamina, por quê? Porque se por acaso a criança tiver ainda uma intolerância, uma seletividade alimentar muito forte e não conseguir comer a comida que ela precisa para melhorar aquele nível de vitaminas, aí o nutricionista que esteja estudando, como Carol faz, ela então dá um suplemento vitamínico temporário, enquanto ela, Carol, o terapeuta ocupacional e outras pessoas conseguem ir criando estratégias para a criança começar a comer aquilo que ela precisa comer.
É um trabalho, é uma coisa que dá trabalho. Mas é a única coisa que cura de verdade. O resto é balela. O resto é invencionice de laboratório farmacêutico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente entra pelo cano, a gente prejudica o filho da gente por causa dessa situação dos caras mal formados, mal informados, que não querem estudar. É o comum. Teve uma médica que a mãe de um aluno meu chegou comentando, não, eu levei, isso foi antes de entrar no meu colégio, ela me contou como foi no ano anterior, né? Eu levei na médica tal, famosa, ela, inclusive caríssima consulta, R$ 1.000 a consulta, e chegou lá, quando eu perguntei a ela se existia alguma coisa relacionada a alimento, a dieta, né? Não existe nada disso, tá? Porque aqui a gente trabalha só de acordo com a ciência. Então, o protocolo é perfeito. A gente vai dar o medicamento certo, na hora certa, aumentar a dose, diminuir a dose. A gente trabalha montado na ciência. Aí eu disse, como Vitória escreveu, dinossauro. Por quê? Esse pessoal que agora é moda, né? Não, eu trabalho de montado na ciência. Isso não tem comprovação científica. Isso não pode não sei o quê, que nem o ivermectina, né? Não tem comprovação científica. Então, o que significa isso? Essas pessoas estão acostumadas a só cumprir ordens. Ela só vai fazer o tratamento seu de acordo com o protocolo que está aprovado há anos pelo Conselho Federal de Medicina. Ela não vai ser capaz de ser médico, porque médico não é isso. Médico é um cara que sabe quais são os protocolos, mas ele vai tratar o paciente e não aquela doença, vai tratar o paciente. Então, se ele descobre que aquele paciente ele pode dar suco de laranja com pimenta, que vai ficar bom, ele experimenta suco de laranja com pimenta, independentemente disso estar aprovado ou não pela Anvisa. É óbvio, médico é isso, né? Aí ela não, o dinossauro quer que tudo esteja escrito bonitinho, protocolado, etc. Então, você vê, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas todas, muito cuidado mesmo, que não é brincadeira a desinformação, que só prejudica as crianças, né? Prejudica direto as crianças. Aí eu estou vendo que vocês já estão fazendo, eu ia até pedir para quem não botou o nome hoje, colocar o nome no chat, né? Para que eu possa depois ver o negócio da presença de todo mundo, jeitinho e tudo, tá? Que aí a Realiza pediu para botar a presença nas 3 dias, ontem, hoje e amanhã, né? Bom, aí então, tudo isso a gente viu a partir do momento que a gente está no córtex somestésico aqui. Nós estamos aqui nesse córtex somestésico, que ele leva todas essas informações, né? E em seguida vem o córtex temporal. Esse córtex temporal é o córtex da cóclea, onde tem o processador dos sons também, tá? É o córtex temporal. Então, deixa eu abrir aqui. Todo o processamento de sons está aí no córtex temporal. Lembrando sempre que o córtex direito recebe informações do ouvido esquerdo e vice-versa, né? A única coisa que não é invertida no nosso cérebro é o cerebelo. O cerebelo, o lado direito do cerebelo comanda o lado direito do nosso corpo. O lado esquerdo do cerebelo comanda o lado esquerdo do nosso corpo. É o único órgão do cérebro que é invertido, ou seja, que não é invertido. Ele não é invertido. O córtex, já o restante, o crânio encefálico, é todo invertido. Tá? Embora ele tenha também dois hemisférios, hemisfério direito e esquerdo, assim como o crânio encefálico, e tem também separado tem aquela separação que tem 500 milhões de neurônios ligando o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? Para fazer essa inversão de sinais, né? Comando o corpo, o lado direito do corpo comandado pelo cérebro esquerdo, o lado esquerdo do corpo comandado pelo cérebro direito, né? Essa é a inversão toda. Então, esse é o córtex temporal, né? Que são os sons. E aí o córtex occipital, lobo occipital, aliás, né? Que é o córtex também, lobo occipital, que recebe todas as informações da retina e processa todas as imagens, etc. Esse é o processador de imagem, né? Aquele professor da Realiza que é cego, ele ficou cego por causa de uma pancada aí,
no lobo occipital, né? Que ele não nasceu cego, ele nasceu com a visão normal, e parece que num jogo de futebol, houve um acidente qualquer, que ele levou uma pancada no lobo occipital, então avariou o processador de imagens, né? Aí ele ficou... Professor... Oi. Oi, licença, professor, desculpa. Neste caso aí, esse lobo occipital, que é responsável isso pelo processamento das imagens, as pessoas que são daltônicas, elas teriam uma disfunção em relação a esse córtex? Não, o daltonismo não é... Sim. O daltonismo é lá Sim. no córtex, na retina, tá? Lá na retina. Lá na retina é que você tem dois tipos de célula na retina, né? Um tipo de célula... Deixa aqui, falar melhor. Um dos tipos de célula, como eu comentei antes, né, é a célula que capta a claridade. E o outro, esse é um tipo só, são os bastonetes. E tem o outro tipo de célula, que são os cones, que são de 3 tipos, verde, vermelho e azul. Então, um capta informações do verde, outro do vermelho e outro do azul, compõem todas as cores. Tá? Então, quem tem o cone verde, vermelho e azul na proporção correta, enxerga as cores como nós enxergamos, nós não daltônicos. O daltonismo é uma avaria na proporção desses cones. Tá? Pode não haver um dos tipos de cone, pode haver um 4º tipo de cone, eu não sabia, fui saber agora há pouco. Tem pouco tempo, tem 1 ano no máximo, que eu descobri que tem daltonismo, que ele é excesso, ele tem um cone a mais. Não sei nem... Então pode ter 4, professor? 4 tipos de cone em vez de 3. Ah, não sabia, não. Não, eu também não sabia. Eu fui descobrir há menos de 1 ano. Também não, Isso. E eu não sei ainda, como eu não entrei nesse estudo detalhado, está comigo aqui. Os estudos vão chegando, tá? E eu vou botando na fila, né? Está na fila. Um dia eu vou saber. Tá? Então, eu não sei ainda que cor é esse 4º cone. O que acontece? A composição fica errada. É lógico, né? Compõe tudo errado. Então, por isso que como cada daltônico é uma deficiência diferente, é uma deficiência de proporção diferente, por isso que nem todo daltônico enxerga igual, né? Então, mas enxerga as cores diferentes da nossa. Então, por isso é que não deixam ele dirigir, tirar a carteira de motorista, né? Por causa do sinal verde e vermelho, que ele confunde os dois. Para ele, se tiver o sinal vermelho, ele passa, acha que é verde e vai embora. Então, isso é muito perigoso. Perigoso a confusão, por exemplo, no mar também, nos navios, você não podia permitir daltonismo, não permite ainda oficial de marinha ser daltônico, porque você no navio, no mar, de noite, é importantíssimo que você defina se a luz daquele navio que está vindo é vermelha ou verde. Porque se for vermelha, você está vendo o lado esquerdo dele andando para... Se for verde, ele pode estar vindo em sua direção. Então, você confundir é um perigo. O avião também tem a luz vermelha e a luz verde para definir o lado do avião. Então, o daltônico, ele não descobre essas coisas, né? Então, esse é o defeito, né? Ou seja, são muitos defeitos diferentes com o mesmo nome, o daltonismo. Agora, esse defeito, como eu falei para vocês, é na retina. É naqueles coisas, não tem nada a ver com o processador de imagem, né? Acho que não. Até hoje a gente acha que não. Pode até ter, mas a gente não tem nenhum estudo que mostre, por enquanto, que tem algum defeito também lá no processo. Se pode ter um defeito lá que faça isso também. Acho que pode ter lá. Lá tem um defeito na visão que é interessante a gente saber, porque é neurológico também, que é a visão invertida. Tá? Então, várias pessoas enxergam ao contrário. Tá? Algumas enxergam ao contrário lateralmente. Porque o que a gente faz? O olho o olho direito não. A gente, quando olha para uma coisa, a imagem do lado direito vai para o canto esquerdo do olho, né? Lado esquerdo. Então, a imagem projetada na retina é invertida. Invertida tanto lateralmente quanto de cima para baixo. Então, se a gente pudesse ver como é que está a imagem no fundo do nosso olho, ela está de cabeça para baixo e ao contrário. Invertida. Invertida. O nosso processador, aí já é o processador, é que desinverte tudo. Faz o... ele desinverte tudo. Só tem uma coisa. Aí tem um defeito que ocorre que não é incomum. Eu mesmo já encontrei várias pessoas assim. Uma é a pessoa enxerga invertida mesmo.
Então, o lado direito ela vê no esquerdo, o esquerdo no direito. É uma confusão que a pessoa fica danada. Tá? Terrível. Porque a pessoa vai virar para cá e não era para cá. É terrível. Isso acontece, né? E eu já tive vários marinheiros, quando eu era oficial de marinha, que eram assim, mas foram admitidos na marinha de propósito. E eu vou explicar por quê. Tá? Porque esse defeito a gente precisa na marinha. Tá? Tem defeitos que a gente precisa. O outro defeito... Conta aí, professor, porque curiosa. E o outro defeito é de cabeça para baixo. Esse é complicado, porque o córtex, o lobo occipital, não desinverte o cabeça para baixo. Aí a pessoa enxerga tudo de cabeça para baixo. Eu já encontrei uns 3 ou 4 assim. Só tem uma coisa. O lobo occipital até corrige, mas a depender da iluminação, da luminosidade do local. Então, a pessoa está vendo tudo certinho, se a luz estiver normal, diminuiu um pouco a luminosidade, ele enxerga tudo de cabeça para baixo. Então, na marinha, o que desce lá para ir para o fundo do mar é ótimo, então, né? Para ficar de cabeça para baixo, não, nada ele vai ter uma visão. Nada disso, Vitória. Olha, na marinha a gente quer o cara que enxerga ao contrário, lateralmente. Por quê, professor? Num centro de operações de combate, você tem todos os computadores comandando os mísseis, os canhões, etc., numa área toda cercada, né? Então, fica todo mundo ali dentro, comandando todos os mísseis, recebendo todas as informações, mas tem muito navio, muito submarino, aliás, muito submarino, muito avião, principalmente avião, que é praticamente invisível aos radares. É o que mais se faz, avião invisível aos radares. Então, você sempre tem, nos navios de guerra, o cara lá em cima vigiando, com binóculo mesmo. Vários caras, cada um olhando para um canto. E eles enxergam aquilo, comunicam. Aí alguém, esse troço é todo de vidro, né? Alguém do lado de fora pinta no local onde o avião está, o avião. Pinta ali, na parede de vidro. Aí o oficial está aqui, ele está olhando no radar e olhando o vidro. De repente ele vê, opa, um avião ali. Tenta identificar aqui, não está, então ele tem que saber essa informação, né? E o cara escreve, mas escreve a distância, escreve tudo direitinho, né? E tem que escrever rápido e invertido. Como é que o cara vai escrever rápido e invertido? Esses caras escrevem com uma naturalidade. É perfeitamente. Olha aí. Olha aí. Perfeito. Que eles escrevem rápido e invertido, porque eles enxergam tudo ao contrário. Tranquilo. Interessante. Maior tranquilidade. Interessante. Eu tive 2 ou 3 já que passaram por mim, que eram assim, né? E eles foram admitidos justamente por causa disso. E a função deles... Professor, essa é a prova de que nada se perde no mundo, né? Tudo é aproveitável. É uma habilidade, né? Acabou se tornando a habilidade dele, né? O daltônico, alguns tipos de daltonismo são excelentes para a aviação. Aí, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, descobriu-se que a maioria dos daltônicos ele não consegue enxergar a cor subtrativa, que é o quê? Aquela composição que a gente faz das tintas, né? Aquela composição das tintas chama-se composição subtrativa das cores, que aí as cores primárias são amarelo, azul, vermelho. E azul. Amarelo, azul e vermelho. Essas são cores que não são cores, são cores falsas. As cores primárias verdadeiras, eletronicamente, são verde, vermelho e azul. O vermelho com o verde, você misturar vermelho com verde, dá amarelo. É uma cor secundária, o amarelo. Tá? Pois bem. Aí, alguns daltônicos não conseguem ver as composições subtrativas, só conseguem ver as composições aditivas, que elas são frequência com frequência. O pessoal que faz iluminação de teatro conhece muito bem isso, que eles querem, por exemplo, botar um facho de luz amarela em cima de uma pessoa, não tem refletor amarelo, não faz mal, eu tenho refletor vermelho e tenho refletor verde, juntos os dois dá amarelo. Quem olha assim, como é que vermelho e verde vai dar amarelo? Não dá nunca, ele dá assim, quer ver? E põe, está lá a faixa amarela. Tá? Isso os iluminadores de teatro conhecem muito bem. Aí o que acontece? Já que ele não consegue ver a cor subtrativa, como é que a gente faz para esconder a nossa tropa no mato? A gente veste o pessoal com a roupa pintada de verde, né? Cor do mato.
O mato é verde por quê? Porque ele... Vocês camuflam, né? Ele emite frequência verde. Por isso que ele é verde. O daltônico vê o verde dessa frequência. Ele vê, porque a emissão da frequência verde chega a ele. Então, ele vê o verde. A cor verde, igualzinha do mato, é o quê? É uma composição da tinta amarela com a tinta azul. Não é isso? O verde, amarelo com azul? É. A tinta amarela com a tinta azul. Aí, o que o daltônico vê? Amarelo. Resultado, se você põe o daltônico num avião bombardeiro, ele vai olhar a tropa inimiga e vai ver aquele amarelão lá no meio do mato. Tranquilo. Não tem como esconder. Pronto, foi um sucesso total para os aviadores, descobrindo todos os inimigos que estavam fantasiados, crente que estavam camuflados e não estavam. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra, durante a Guerra do Vietnã, aconteceu muito. Amei saber disso. E foi fantástico. Só tem uma coisa, com isso, logicamente, todo mundo viu que, opa, então não adianta nada usar roupa verde-oliva. O que adianta? Não, eu estou amarelo, eu não estou nada de verde, não adianta nada. Aí como é que o pessoal camufla agora a si mesmo e camufla os tanques de guerra? Eles não pintam mais de verde, eles põem mato em cima. As folhagens em cima. Então, ele cola todas as folhas no corpo dele, no uniforme dele, né? Coloca as folhas verdes mesmo. É o único jeito de você camuflar, é você virar mato mesmo, de verdade. E você vê isso nos filmes, né, professor? Agora, de guerra, geralmente. É agora, agora. Ninguém sabia disso, né? Agora a gente vê os filmes cheios de matinhos. Em treinamento faz isso, né, Vitória? No treinamento, exato. Agora, porque antes ninguém sabia, todo mundo estava vestido de amarelo, chamando a atenção danada. E os caras não entendiam nada, como é que eles estavam tudo camuflado e os aviões descobrindo. Ô, Vitória, polícia em treinamento faz isso, né? Faz sim. Meu marido já fez. Ah, põe essas folhagens todas. Ainda bem que ele não é dessa época. Ainda bem que ele não é dessa época, né? Senão já tinha morrido na guerra, eu estava viúva. Ainda bem que não é. Não, então é isso. Ou seja, são defeitos, né, que ocorrem, e esse defeito do daltonismo é um defeito do processamento eletrônico do córtex occipital, né? É tudo processador eletrônico, ou seja, é um defeito neurocientífico, e que tem sua serventia também. Ou seja, volta e meia, um defeito de percepção ou de processamento pode até ser uma coisa positiva para alguma coisa. Basta a pessoa tentar descobrir, né, algo a mais. Como você vê, o excesso de neurônios no autista, se ele for bem tratado, pode transformar o cara num superdotado em alguma inteligência. Tá? Precisa que ele esteja super bem tratado, né, em termos de parasita, de alimentação, de vitamina, de dieta e tudo, né? E eliminado todas as inflamações cerebrais, aí pode acontecer de uma superdotação, ele ficar um superdotado de alguma coisa, né? Como eu já tive vários comigo, né? Hoje eu não tenho nenhum autista com tendências à superinteligência. Estou estudando todos eles, mas eles ainda estão num processo de redução das sintomas e aumento intensificação das habilidades, né? Mas não tem nada em relação a superdotado, não. O último superdotado que eu tive saiu ano passado. Era uma menina, né? E que eu estou acompanhando até hoje, porque ela é fantástica mesmo, espetacular. Uma menina, professor? Foi a menina, a que saiu ano passado, foi uma autista mesmo. E é mais difícil, né? Muito mais difícil, muito mais difícil, né? E vocês sabem por quê? Porque o cérebro do menino, ele é o mais frágil do que o cérebro da menina, tá? Em termos de estruturação, tudo. Então, o menino, para ser autista, precisa de poucos genes mutantes. Então, poucos genes mutantes do pai, somado com poucos genes mutantes da mãe, já pode transformar o garoto em autista, tá? Assim como o autismo vendo depois. Poucas alterações genéticas provocadas pelo
por um veneno como aquele do Roundup, etc., pode provocar no menino o autismo. A menina precisa de mais genes mutantes, de muito mais. Então, por isso que tem menos menina. Tá? Mais meninos autistas. Então, tem menos menina porque ela precisa de muito mais gene mutante. Se tiver mais gene mutante, ela se transforma em autista, lógico, né? Mas se não tiver, ela resiste. Muito mais do que o menino. Tá? Agora, uma coisa ruim disso é que eu não sei se está relacionado ao número de genes mutantes, é que quando a menina desbloqueia isso e ela se transforma em autista, grande parte delas acaba tendo um autismo mais severo do que o dos meninos. Tá? Talvez porque, na hora que dispara o autismo, o número de genes acaba atrapalhando muito mais. Pode ser isso. É verdade, professor. As meninas que são autistas, elas são muito mais severas. Isso é verdade mesmo, pelo menos as experiências que a gente tem aqui. Vocês sabem disso. Agora, a razão é que eu não sei ainda. Eu não sei se a lógica do meu raciocínio é que, como elas precisam de muitos genes para se tornar autista, na hora que se transforma, esse excesso de genes acaba trazendo um autismo mais severo. Tá? Pode ser isso. Tá? É possível, né? Que seja isso. Então, é complicado mesmo. Deixa eu ver aqui onde é que a gente estava, que eu já me perdi, que a gente vai terminar agora. Deixa eu ver aqui. Que pena. Se eu não tomar cuidado com o horário, com coisa, etc., eu acho que eu sou pior que você, Vitória. Eu não paro de falar. Aí eu fico até meia-noite falando, tem que tomar um cuidado, tem que olhar o relógio. Minha mulher diz, olha, não estica muito, senão o pessoal vai ficar cansado. Mas o senhor sabe demais, professor. Aí a gente consegue sugar aí um bocado de coisa, né, as meninas? Aí ela diz, olha, você gosta tanto de contar tudo, de falar de tudo, de dizer tudo, que daqui a pouco o pessoal não aguenta mais, diminui aí essa intensidade. A gente aguenta sim. Ela fica me controlando aqui. Aí... Vitória, toda semana ele traz uma profissão nova, ou cada encontro com a gente ele traz uma profissão nova, já reparou? Você já viu? Pois é. Como é que a gente vai enjoar ou vai cansar? Ele cansa. Pois é. Para terminar, vamos falar do coração. Tá? Que é o que eu pedi a vocês para assistir aqueles 2 filmes, de quarta e de quinta. 2 vídeos, né? O coração, a memória, quem já fez as outras matérias comigo sabe disso, né? O nosso coração tem 40 mil células neurais, 40 mil. Ele não é simplesmente uma bomba de bombear sangue, ele é um centro de processamento, tá? É o verdadeiro centro de processamento. Ele tem um campo magnético 5.000 vezes mais intenso do que todo o córtex cerebral. Imagina, ele com 40 mil células neurais, ele tem 5.000 vezes um campo magnético mais intenso do que as 100 bilhões de células neurais do córtex encefálico. Tá? Isso significa algo. Né? É sinal que ele tem uma missão muito mais importante do que a gente imagina. Tá? Ele pode ser o comando de todo o processo da epigenética, ou seja, alterações nos genes. Ele pode ser o comando de tudo isso. Não sabemos ainda. Quem está trabalhando nisso é o HeartMath Institute da Califórnia, e eu estou o tempo todo em contato com eles sobre isso. Tá? Mas existem novos estudos. Os novos estudos são do Dr. Sandeep Jauhar, o autor de Coração, uma História. Esses novos estudos mostram uma coisa interessantíssima, que ele viu claramente, como eu já comentei rapidamente com vocês, por meio de ultrassonografia, exames de ultrassonografia, que toda vez que você tem uma emoção negativa, um sentimento negativo, você prejudica neurofisiologicamente o coração. E ele vai ficando fragilizado e pode ter um problema patológico qualquer. E que a maioria das patologias do coração são causadas por emoções e sentimentos negativos. Tá? Então, isso ele foi muito claro. Nesse estudo do coração, que eu também estou fazendo já há alguns anos, por causa do meu 6º livro, né, que vai falar sobre o cérebro cardíaco, né?
a gente vê mais uma coisa, que ele também confirmou por meio dos experimentos dele e que coincidiram com as pesquisas do HeartMath Institute, tá? E que eu estou estudando também, que é o quê? Do coração para o cérebro, vai muito mais informação do que do cérebro para o coração. Então, reparem, se o coração tem só 40 mil neurônios, o cérebro tem 100 bilhões, e o coração manda muito mais informação para o cérebro do que do cérebro para o coração, é algo a se pensar. Tá? Então, o que a gente vê é que, realmente, ele pode ser, eu acredito que seja mesmo, né? A nossa identidade, tudo de importante nosso, tá? Para mim, é baseado no coração. O coração é a nossa identidade, é nosso caráter, é nossa personalidade, ou seja, ele é nós, ele é nossa essência. Para mim, o nosso coração é a nossa essência. Uma das coisas que a gente já sabe na biologia mesmo, isso aí já está mais do que sabido por toda a biologia, é que na hora que o feto vai se desenvolvendo, a primeira coisa que desenvolve é o coração. Depois do coração é que começa a desenvolver o cérebro. Então, obviamente, ele tem uma importância fundamental em todo o processo do nosso organismo. E isso eu fiz essa análise no vídeo de quarta e no vídeo de quinta, tá? Para que a gente possa refletir sobre essa importância do coração e como a gente pode trabalhar com ele, para que a gente evite... Professor, então seria ele o primeiro cérebro? Ele seria o primeiro cérebro. E olha só, na medicina e na biologia, a gente considera como primeiro cérebro o cérebro encefálico, né? Como segundo cérebro, o cérebro entérico, que tem 500 milhões de neurônios. E nem se considera ele como o terceiro, tá? Mas quando os estudos sobre ele começarem a se desenvolver bastante, nós vamos ver que está tudo errado. Ele é o primeiro, tá? O intestino é o segundo, continua segundo, e o terceiro é justamente o que comanda a máquina, que controla a máquina toda. Porque o coração é que é a nossa essência. O intestino é que dá condições neurofisiológicas e orgânico-psíquicas para o nosso cérebro funcionar. Então, primeiro, segundo e terceiro. Vai ser tudo... Esse livro vai bombar. Eu espero que sim. Com certeza. Ah, sim! Virgínia falou que a cardiologista dela disse que o coração é muito importante para o equilíbrio de tudo. Ela já deve ter lido algo a respeito disso. Com certeza ela já leu algo a respeito disso. Tá? Deve ter lido o senhor aí. Ela já deve ter lido ou do HeartMath Institute, ou do Sandeep Jauhar, ou ela viu algum vídeo meu falando sobre esse negócio que eu vivo falando, né? Inclusive, a última vez que eu dei uma conferência lá para todas as faculdades de medicina juntas, né, em Passo Fundo, num auditório enorme, né? Lógico que eu não ia deixar de falar isso, né? Com todos os médicos da cidade reunidos, todos os diretores da faculdade de medicina reunidos, né? Lógico. Tem até uma foto, né, nisso, né, que é um auditório enorme, né, que eu estou lá no fundo, que foi o Ministério Público que mandou eu dar essa palestra lá para eles, né? Então, estava o pessoal do Ministério Público lá, todo mundo, né? E sabendo que eles precisavam saber o que eu ia falar. Eles ficaram espantadíssimos com isso. Eu digo, gente, basta estudar. Só isso. Professor, não foi na China, ainda bem, né? Não, tá doido. Nunca fui na China. Eu vou muito ali do lado, né? Na Coreia do Sul. Não vá não, pelo amor de Deus! Coreia do Sul. Ia, né? Até o ano retrasado eu ia muito ali do lado. Agora não, depois desse negócio de pandemia, não sei o quê, eu não vou mesmo para lado nenhum. Deixa eu ficar aqui no meu canto mesmo, que dá mais tranquilo. Ok? Gente, vamos então descansar, né? Vamos relaxar. Oh. Vamos relaxar um pouco, descansar. Eu vou ver se Irani permite, né, a minha dose de uísque hoje à noite. Tomar um whiskyzinho, pôr do sol. Se ela permitir, aí eu escrevo mais um continho para o próximo livro de contos.
Tá Excelente bom. aula, viu, professor? Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Meu tchauzinho aula, hoje vai para professor. Chico, viu? Para Chico, meu tchauzinho. Tchauzinho, Chico, saudade. Tchau, galerinha. Ah, boa noite, turma. Obrigada a Bom todos. Tchau, descanso, bom meninas. descanso. Até amanhã. Bom descanso, Paz Renaldo. e dia maravilhoso com vocês. Beijo. Sandra, o calor passou, Sandrinha? Professor Amém. Roberto, Passou! 8h30 a gente está de volta, então. Tá, tchau. Obrigada. Professor Tchau, Roberto. tchau. Tá na Praça Dona Irani, viu? Tá bom, obrigado. o professor Roberto, está ouvindo? Diga, Miriam. Estou ouvindo. Eu não queria atrapalhar a aula na hora para lhe dizer. Eu tive um acidente quando era pequena com a garrafa, né? Uma garrafa, eu peguei na garrafa de Coca-Cola, ela explodiu e aí cortou o abdômen de esquerda ao direito e saiu todo o intestino e um pedaço do estômago. O intestino todo saiu, grosso e delgado, e o estômago ficou uma parte da bolsinha do lado de fora. Nossa. Aí, em contrapartida, isso com quase 3 anos de idade, né? Tomei muito corticoide. Muito corticoide. Naquela época, eu tenho hoje 44, naquela época era a sensação, né? É o que curava praticamente, né? Aí, o que acontece? Eu tive catarata medicamentosa aos 30 anos de idade. Meu Deus do céu. Tive, assim, percas nos dentes, né? Enfraqueceu meus dentes. E aí, eu tenho muitos implantes. Afeta tudo. E também mexeu... me causou obesidade. O médico descobriu que a minha obesidade também foi medicamentosa. Com certeza. Então, assim, o senhor hoje falou de corticoide, como você estava falando relacionado ao autista, né? Aí eu não quis interferir, mas, assim, mexe com a estrutura. Imagina uma criança tomando, né? Desde cedo um negócio desse, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que hoje já se pensa mais em fazer isso, né? Antes de tomar essa atitude. Mas, olha só, os médicos que não estudam, eles não dão corticoide para o autista. Essa é a vantagem deles não estudarem, porque eles não dão corticoide. Eles só dão aripiprazol, que também é ruim. Eles dão... Os autistas iam explodir. Eles dão as outras coisas, dão risperidona, aripiprazol, essas coisas todas. Eles não dão o corticoide porque eles não sabem da inflamação cerebral. Se eles soubessem, as crianças estavam fritas, que estariam tomando também o corticoide. Então, foi até bom eles não saberem que existe inflamação cerebral no autista. Os médicos dinossauros. Sorte dos autistas. Acaba com a gente, Pois mesmo. Exato. Só quem sabe e que usa o corticoide já são médicos que estudam e que sabem que tem inflamação, mas esses estudam. E eles sabem também dos resultados, dos efeitos colaterais do corticoide. Então, Professor, mas as pessoas que têm alergia também, tudo eles passam remédio com corticoide, nunca vi. Tudo é natural. O cara que Irani foi aqui, porque a minha sogra disse que ia pagar a consulta, eu não queria que ela fosse nesse médico, né? Sei lá que especialidade ela era. Ela pensou que é porque eu não queria pagar. Aí ela disse, não, eu vou pagar. Aí a Irani disse, eu vou ter que ir, porque senão vai fazer desfeita para a manhinha, né? Aquele negócio. Tá, então vai. O cara passou corticoide, mandou ir uma segunda vez, mais corticoide, eu digo, não, me desculpe, mas não vai ser nada disso, não. Foi aí que entrou com esse médico, eu vou daqui a pouco botar as referências dele toda no WhatsApp, né? Que é o Dr. Pedro Chetatsky. Tá doido. Mas é isso, você teve, Miriam, essa experiência terrível, né? É realmente uma coisa que só... É dolorido. Exagera, nisso, porque tem que exagerar nisso, né? Porque era o normal na época, né? Não tinha jeito. Aí os resultados vieram. Mexe com o organismo todo nosso. Tá?